Olá, sejam bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 15 de julho. Polícia Federal deve forjar prisão de hacker que vai confessar adulteração de diálogos, diz o The Intercept Brasil. Após mais um lote de conversas da série de reportagens da Vaza Jato divulgadas no último final de semana, a Polícia Federal, em meio à licença do ministro da Justiça Sérgio Moro, estaria preparando esta semana uma ofensiva ao site da Intercept Brasil, através da prisão de um suposto hacker, que confessará a adulteração dos diálogos. A informação obtida através de fontes próximas foi divulgada na tarde desta segunda-feira, dia 15, pelo próprio site de Glenn Greenwald. Apesar da abundância de provas da autenticidade do material publicadas pelos diferentes veículos, diversas fontes disseram ao Intercept ao longo dos últimos dias que a Polícia Federal, durante o afastamento do ministro Sérgio Moro, está considerando realizar essa semana uma operação que teria como alvo um suposto hacker, que supostamente seria a fonte do arquivo. Esse suposto hacker seria estimulado a confessar ter enviado o material ao Intercept, que esse material teria sido adulterado, explica o site em editorial. No texto, o veículo que tem revelado a atuação parcial do ex-juiz Moro em conluio com procuradores do Ministério Público Federal na condução da Lava Jato reforçou que inúmeros veículos brasileiros, entre eles os maiores do país, e inclusive um internacional como o El País, confirmaram através de apurações minuciosas a autenticidade das conversas. Essa tática equivocada fracassará. A razão é simples: as evidências provando a autenticidade do material são tão grandes e oriundas de tantas fontes de credibilidade conhecida que nenhuma confissão do tipo seria verossímil, garante o The Intercept Brasil. No editorial desta segunda-feira, o site explica os métodos de apuração de todos os veículos que se debruçaram sobre os diálogos que vêm sendo divulgados. Frente a todas as evidências apresentadas por diferentes meios de comunicação que provam a autenticidade do material, não há literalmente nenhuma evidência ou mesmo uma única alegação concreta de que qualquer mensagem publicada tenha sido adulterada, muito menos forjada, diz o texto. Além da suposta prisão do hacker, a credibilidade das reportagens do The Intercept Brasil vem sendo atacada através da suposta investigação que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, teria aberto para investigar a vida financeira do editor do site, Glenn Greenwald. A notícia sobre a suposta investigação gerou preocupação de entidades jornalísticas e inclusive da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que chegou a encaminhar um ofício ao COAF. Bom, vejam só, eu já fiz assim alguns comentários em outros vídeos, né? Como que que situação nós estamos vivendo aqui no Brasil, no nosso Brasil. O que estamos vendo, essas revelações, né, que estão sendo publicadas no site do The Intercept Brasil, por esse jornalista, o Glenn Greenwald, está ficando mais do que claro e mais do que evidente de que essas mensagens, elas são verídicas, elas são verdadeiras. Mas tem uma coisa muito engraçada nessa história toda aí. Ao invés da justiça brasileira se preocupar, né, em, investigar fundo, né, investigar fundo, porque veja bem, a Operação Lava Jato, né, tendo esses senhores à frente, tanto o Deltan Dallagnol, lá no Ministério Público Federal, quanto
o ex-juiz Sérgio Moro, que foi o juiz que responsável por basicamente toda a Operação Lava Jato, onde os processos chegavam até ele e ele que tomava as decisões, né, enquanto juiz, em cima dos processos que chegavam até ele. Então, deveria haver uma preocupação da justiça brasileira. Aí, quando eu estou falando da justiça brasileira, estou sempre colocando em evidência, é claro, a, a alta corte, de modo especial o STF, né? E as outras instâncias que teriam, a Procuradoria-Geral da República, por exemplo, que deveria se preocupar com esses casos. Mas por incrível que pareça, que é uma situação assim, que se considerasse o Brasil enquanto um país, né, em relação a outros países no mundo, é basicamente um dos únicos países no mundo aonde qual é a decisão que está assim sendo tomada aqui, né? É investigar o Moro, investigar o Deltan? Não. Estão querendo bater em cima do jornalista. Estão querendo bater em cima da notícia, das notícias que estão sendo reveladas. E a justiça que precisaria assim, que como eu sempre digo assim, que é o guardião, né, inclusive da Constituição Federal, principalmente o STF, deveria sim, com muita seriedade, investigar esses senhores. Afinal de contas, eles cometeram um crime muito mais do que hediondo, um crime terrível, porque é um crime que envolve a população brasileira. Envolve, aí alguns vão ficar assim meio que jogando, ah não, isso tudo é por causa do Lula. A questão não é apenas o Lula. Envolve uma série de coisas, envolve a situação do Brasil, envolve empresas que quebraram por causa da Operação Lava Jato. E aí a gente vai vendo assim o envolvimento desses senhores, a falta de responsabilidade, atitudes antiéticas dentro da questão jurídica, da justiça, que exige atitudes éticas, atitudes antiéticas que foram praticadas. E depois a gente fica agora sabendo também de envolvimento de grana nessa coisa toda. A Operação Lava Jato que acabou assim sendo uma operação que para um Deltan Dallagnol, por exemplo, foi um grande balcão de negócio para ele poder ganhar dinheiro, por exemplo, com palestras, dando palestras. Então, minha gente, a questão é essa, a situação calamitosa, infelizmente, que nós vivemos no nosso país. Quem deveria ser investigado, né? Até agora não vejo assim uma coisa séria, né, de uma investigação. Aí a Polícia Federal que é ligada ao Sérgio Moro, né? Porque o Sérgio Moro que é o envolvido é o ministro da Justiça. E ele com esse afastamento, não é bem um afastamento, né? Essa viagem que ele fez, essa licença, ele não se afastou, ninguém afastou ele, ninguém tomou uma atitude. Corre um grande risco de tudo ficar por isso mesmo, como já ficou até agora. Vamos torcer que não. Um grande abraço a todos e a todas. Obrigado.